ações e o processo, a dinâmica da pandemia, olhando os municípios, mas também comparando com o Estado e o Brasil, né? E a gente conversar sobre a crise sanitária que atingiu o planeta, mas principalmente atingiu o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, tem tido indicadores e resultados mesmo, medidos pelos indicadores, como de uma forma que é muito triste, né? Infelizmente, a gente tem um país que tem alcançado recordes de notícias ruins em relação à pandemia. Mas todo esse processo tem sido acompanhado e tem sido mitigado pelas ações que são feitas dentro do Sistema Único de Saúde. Certamente, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde no Brasil, nós estaríamos com muitíssimos mais problemas, muito mais problemas. E nós teríamos uma situação realmente caótica, de desassistência e de baixa capacidade de resposta. No Sistema Único de Saúde, a gente, como é um sistema universal e integral, então nós conseguimos recuperar um pouco, mitigar um pouco desse problema, mas a gente tem que falar um pouco da história recente, né? A gente tem um processo de desfinanciamento do sistema. A gente sempre teve um processo, sempre, desde o início do SUS, desde o primeiro governo federal que surge dentro do Sistema Único de Saúde, no início da década de 90, logo depois da criação do SUS pela Constituição de 88, tem um desfinanciamento. Mas a coisa piorou, tem um subfinanciamento, desculpe, um financiamento insuficiente do Sistema Único de Saúde. Mas piorou muito depois da aprovação da emenda que define o teto de gastos, né, do governo federal. E então, de 2016 para cá, a gente tem uma redução real da capacidade de financiamento. Então, um financiamento que, apesar de ser insuficiente, vinha crescendo ao longo das décadas. Em todos os governos, a gente teve um pequeno crescimento, uma estabilidade, aí crescia, mas não era suficiente. A gente teve um crescimento maior no início da década de 2000, até meados da década de 2010, e aí agora a gente não tem uma estabilidade, a gente tem um decréscimo, porque o reajuste que foi imposto pela emenda constitucional deixa os valores subajustados para a inflação, para as necessidades de saúde da população. Então, a gente tem um desfinanciamento, né? Bem, isso é o panorama antes do início da pandemia. Eu disse que esse desfinanciamento começou com a emenda constitucional em 2016 e seguiu até as vésperas da pandemia em 2019. E assim que o Brasil se apresenta em termos de organização do sistema de saúde e de capacidade de financiamento dele no ano em que começa a pandemia, 2020. O que o SUS pôde fazer? Bem, o SUS tem uma vantagem em relação a outros sistemas, que em alguns momentos foi apontado como desvantagem, que é uma grande capilaridade e uma autonomia dos seus entes. Quer dizer, os estados têm autonomia, os municípios têm autonomia para executar ações sob coordenação federal. Mas dentro do Sistema Único de Saúde, essa coordenação, ela não é subordinação. Então, os municípios e os estados
tem o governo federal, a União, como coordenador, os estados coordenam os processos do municípios, mas nem os municípios estão subordinados aos estados e nem os estados subordinados à União. As regras nacionais e as regras e diretrizes de funcionamento do Sistema Único de Saúde são organizadas de uma forma pactuada em instâncias entre os gestores municipais, gestores estaduais e gestores municipais e estaduais com o gestor federal, que são as comissões intergestoras. Nesse processo, então, é que a gente tem o SUS conseguindo suportar, graças à posição que os estados e os municípios tiveram em conjunto por conta do problema que a gente teve com a ausência de coordenação do governo federal. Então, para começar, tem isso. A gente tem até uma discordância entre ações numa pandemia que ficou bem clara na mídia, né? Mas, e o que fazem, então, os estados e municípios? Eles, dentro do que é a atribuição deles, executam as ações. Todos os estados, vamos dizer assim, uns com mais êxito, outros com menos êxito, executam ações de controle da pandemia. E a grande maioria dos municípios toma medidas de controle, alguns mais e alguns menos, alguns mais cedo, outros mais tarde, dentro da autonomia que tem de prestar serviços de saúde. Os municípios são os grandes responsáveis pelas execuções de serviço de saúde. E tem uma área dos serviços de saúde que não é atenção à saúde, mas não é assistência, que está ligada diretamente aos municípios com apoio dos governos estaduais e federais, que é a área da vigilância em saúde. E dentro da área da vigilância em saúde, a gente tem a vigilância epidemiológica, ou seja, a área do SUS que tem em todos os municípios, sejam eles muito pequenos, né, municípios com menos de 5 mil habitantes, até o maior município do país, com milhões e milhões de habitantes, que é São Paulo, tem um serviço de vigilância em saúde. E dentro dele, obrigatoriamente, tem um serviço de vigilância epidemiológica. Esses serviços, então, foram acionados junto com a assistência de uma maneira mais ou menos organizada, dependendo do território, do local, né, dos municípios ou estados, para fazer funcionar o controle e a mitigação da pandemia, né, dos casos. E esse controle e essa mitigação dependeu da fase da pandemia que a gente estava. Então, lá no início era controle, e agora, ou melhor, a partir de meados do ano passado, do segundo trimestre do ano passado, a gente já tem uma mitigação, porque a distribuição da doença, a dispersão do coronavírus aconteceu em todo o território, né? A gente já tem, e eu vou mostrar algumas informações para vocês a respeito disso. Mas eu queria fazer essa fala inicial para colocar isso claramente, tá? Que a gente tem um momento histórico complicado, mesmo em outros momentos de crise. A gente viveu, por exemplo, a pandemia em 2009, com vários governos diferentes, independente do partido, ou teve problemas com a gripe com H1N1, com influenza H1N1, e independente dos governos, tinha uma articulação, dos partidos no governo tinha uma articulação. Uma outra coisa que foi muito incomum foi, e isso é desde o início do SUS, sempre foi, mesmo com o seu subfinanciamento, mesmo com governantes que eram contra, inclusive a própria estruturação do SUS, contra sistemas universais, mas que mantiveram programas organizados de imunização, que construíram ao longo das décadas, os mais de 30 anos do SUS, o maior sistema ou maior cobertura e maior abrangência de biológicos do mundo. E agora
nessa pandemia a gente teve um problema com isso, né? Inclusive com posições contrárias oficialmente colocadas. Em todos os governos, desde a redemocratização, nenhum governo, nem federal, nem estadual, foi contra a vacinação. Ou disse que vacinação não era importante, ou disse que não era para se organizar, ou instruiu a população a não se vacinar em algum momento. Tá? Sempre foi o contrário. Sempre no Brasil, independente da sigla partidária, sempre se defendeu, até o atual governo, sempre defendeu a vacina. E a vacina como uma forma de controlar as doenças transmissíveis, sejam endêmicas, sejam epidêmicas, né? E ainda mais nas pandemias, mas infelizmente agora a gente não tem isso. Bem, então esse é um panorama, né? E a questão, o que salva são os municípios e estados que se posicionaram e se organizaram como foi possível para fazer a mitigação e agora para executar as medidas de controle real que são que é a cobertura vacinal da população. Bem, eu vou fazer uma apresentação com alguns dados, né, e vou falando então sobre como isso funciona. Bem, mas como funciona o sistema de vigilância? Eu acredito que todos têm, mas considerando que temos estudantes do primeiro semestre aqui, lembrar aqui 3 questões. Primeiro, que o sistema de vigilância no Brasil é universal também. Ou seja, não importa se a pessoa foi atendida no SUS ou foi atendida num plano privado ou num serviço exclusivamente privado de saúde, a lista de doenças que é coordenada, que é definida pelos... a lista mínima nacional, que é definida pelo Ministério da Saúde, complementada pelos estados e pelos municípios, conforme o seu perfil epidemiológico, é uma lista universal. Quer dizer, todas as pessoas, todos os serviços, todos os profissionais de saúde que atenderem pacientes, que atenderem pessoas e diagnosticarem ou suspeitarem, antes de diagnosticar, suspeitar de uma das doenças na lista, um dos agravos na lista, tem que notificar as vigilâncias municipais e estaduais, dependendo da situação, ou ambas, tá? Bem, a segunda coisa é que essa estrutura é baseada em um grande sistema de informação que é coordenado, que é mantido nacionalmente, mas que é operado nos municípios, nos serviços de saúde e nos estados, né? E que é compilada nacionalmente, então, administrada. Então, é mais ou menos o servidor desses grandes sistemas, desse grande sistema de informação nacional, está no Ministério da Saúde. Mas o acesso a esses dados é compartilhado entre municípios, estados e a União, conforme a abrangência do seu território, quer dizer, para aquela abrangência de população que tem no seu território, tá? E a terceira coisa é que as ações de controle são compartilhadas também, tá? Tanto os municípios quanto os estados, dependendo da situação, trabalham, e a União trabalham nessas ações de controle, tá? Então, é um sistema universal que está hierarquizado e que é compartilhado dentro do SUS, um subsistema dentro do SUS, vamos dizer assim, que é a área da vigilância, tá? Bem, e eu queria fazer, então, um panorama de dados rapidamente a respeito de como a gente tem esse processo dado, e depois eu vou falar, começando com o Brasil, com o estado do Rio Grande do Sul, e depois falar de Santa Maria. E aí eu vou falando das medidas, mais particularmente realizadas em Santa Maria, para a gente entender esse processo. Então eu vou apresentar aqui, Bento. Tá? A partir de agora, eu não consigo saber ter interação, então, por favor, se tiver algum problema ou com a apresentação ou com ou com som, vocês me acionem por voz, por favor, tá? Perfeito, professor.
Vou começar aqui. Então, os dados de acompanhamento em um município. Então, como é que nos municípios se acompanha a pandemia, né? A gente acompanha a pandemia com os dados que são federais, que são estaduais e são municipais. Por que isso? Bem, Bento, está aparecendo adequadamente aí o Tá bem slide? certinho. A pandemia e os dados de acompanhamento. Tá. Então, como é que a gente faz isso? No município, a gente olhava os dados nacionais, olha os dados nacionais, e aí eu queria mostrar esse gráfico que é tirado do site de um site de um projeto que é da Universidade Federal de Santa Maria, que é o Observatório de Informações em Saúde. Deixa eu fechar aqui para não aparecer, que é o Observatório de Informações em Saúde, tá? Esse Observatório de Informações em Saúde, ele é mantido pela Universidade Federal de Santa Maria e com a participação de vários professores e técnicos de vários centros dos centros das unidades que organizam a universidade, vários cursos, vários departamentos, tá? Bem, então, aqui tem um gráfico de número de casos por mês, segundo mês, é um número absoluto de casos no Brasil, tá? Então, aqui mostra claramente a curva com as ondas, né? Ou algo próximo disso, dependendo da escala que a gente olha, de casos. Então, a gente tem os primeiros casos acontecendo registrados, né? Confirmados a partir de março, aí é muito pequeno aqui, mas já fevereiro, março, e aí vai subindo isso. A gente tem um pico em julho do ano de 2020, tem uma redução, e aí um novo pico em janeiro, dezembro, que tem uma pequena redução para o pico mais importante, ou um grande, se a gente pensar em todo o ano de 2020, com o pico em número de casos em março, maior número de casos por mês no mês de março de toda a série histórica, e aí a gente tem acima de 2 milhões de casos notificados, então, no mês nesse mês. Então, a gente tem um ponto de corte aqui, ó, do número de casos. Bem, aqui os casos que são os casos de óbitos, né? Mantém o mesmo processo, só que comparando, ó, o número de casos ao número de casos confirmados em geral, o número de óbitos começa a crescer um pouco depois. Então, a gente tem 1, 2 semanas depois os óbitos dos casos confirmados após a internação. E aí a gente vê isso em julho, agosto, e depois em março, e o pico aqui, então, é abril, no mês seguinte. O pico de casos no Brasil é em março, o pico de óbitos no Brasil é em abril, né? Passando de 75 mil óbitos naquele mês. Essa imagem aqui, que é a distribuição espacial dos casos, eu vou... Opa, desculpem. Vamos tentar iniciar ela. Ih, deu um problema aqui. Desculpe. Ó, então, a gente tem aqui a distribuição dos casos no Brasil, é um GIF, né, que mostra por semana epidemiológica o crescimento dos casos e a sua distribuição espacial ao longo das semanas epidemiológicas, desde a primeira semana epidemiológica com casos confirmados em 2020 até agora as últimas semanas de 2021. Tá? Começando com a 13ª semana de 2020, e vocês olham que a gente tem um crescimento que é sempre a partir das
das capitais, do litoral, da região sudeste e depois da região norte, né? Até encontrar todo o país. A gente não tem... a gente tem todos os municípios, todas as regiões do país com casos. Bem, e no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul segue parecido, né? A gente tem o pico de casos, o maior número de casos em determinado momento, lá no meio de agosto, no meio do ano de 2020, mas reduz um pouco e vai crescendo e crescendo, e temos o pico de casos em março também, exatamente como no resto do país. E o pico de óbitos em março, um pouco diferente do resto do país, a gente tem o maior número de óbitos em março, tá? No Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem um outro mapa que mostra o crescimento dos casos espacialmente, né? Então a gente tem, claro, é um número absoluto de casos. Então é claro que nas regiões mais nos municípios mais populosos, a gente tem um aumento maior, né? Esse mapa também é um produto do Observatório de Informações em Saúde da UFSM. A gente vê o crescimento desses casos, mas começa pela região metropolitana e nas regiões mais povoadas, a região norte, a gente tem um aumento maior de casos e tem uma dispersão maior. Perguntaram, o Matias perguntou como se explica o pico de casos em março. Bem, tem várias explicações para isso, mas uma delas é que a gente tem uma nova variante, né? A gente tem, primeiro, um aumento de pessoas compartilhando, se aglomerando, e no final do ano, deixa eu voltar então, ó. A gente vê que o número de casos no Brasil, né? Eu acho que essa é a pergunta para o Brasil. Então, aqui o mapa é o gráfico de número de casos confirmados mensais no Brasil. A gente tem um crescimento, na verdade, recua um pouco depois de um aumento de casos e vai crescendo. Esse aumento de casos é porque a gente tem uma disseminação maior da doença no país e a gente tem, nesse momento aqui, ó, em janeiro, aquele pico de casos na região norte e com o surgimento da variante Gama, né? E aí a dispersão da variante Gama ao longo do país, fazendo esse aumento de casos. Junto com isso, a gente tem as aglomerações que aconteceram em dezembro e depois nas férias e carnaval, né? Então, as pessoas foram se contaminando e isso foi num crescente. Até que a gente tem, novamente, algumas restrições em alguns locais, só que tem uma outra coisa que faz mudar aos poucos essa curva, que é o aumento da cobertura vacinal. Tá? Então, o número de óbitos e o número de casos é crescente, com uma pequena redução aqui, né, um número de óbitos no final do ano passado, mas com um aumento e um pico no terceiro trimestre deste ano, no segundo trimestre desse ano, desculpe. Então, seguindo aqui, né, a gente tem Santa Maria. Santa Maria faz mais ou menos a mesma coisa que o resto do país. Então, a gente compara esse crescimento de casos mês a mês, que segue o padrão nacional, né, muito próximo a esse padrão nacional de casos, e que segue uma hierarquia, que é cidades maiores, polos crescendo a partir de um determinado momento, mais ou menos no mesmo ritmo, né? Por causa do grande fluxo de pessoas que nós tivemos
durante a pandemia, nesse período todo aí. Mas também temos o pico, então, de número de casos em março. E aí o número de óbitos é o pico maior em abril, mas março e abril ficando com um número bastante grande acima, março com 150 casos de óbito e um pouco acima disso em abril. E depois uma queda nos meses seguintes, né? Seguindo essa mesma curva. Aqui, ó, comparando casos e óbitos, né? Ó, onde tem um maior número de casos, a gente tem a seguir ou no mesmo mês, o maior número de óbitos. Claro que talvez isso ficasse um pouco melhor, mas talvez ficasse um pouco mais poluído. Eu escolhi mês, mas talvez semana epidemiológica desse para dar essa noção um pouco melhor, tá? Mas, de qualquer forma, dá para entender que tem um padrão de crescimento que acompanha nacionalmente, estadualmente e no município de Santa Maria, tá? Aqui eu vou falar da região, tá? Para dar um exemplo de como as coisas aconteceram. Dentro da lógica de ter mais casos, aqui o ponto fora da curva é Nova Palma, que teve um caso importado e uma transmissão, mas é um município muito pequeno, muito, muito pequeno. Então, qualquer número de casos acontecendo faz o indicador ficar muito alto, porque a população é muito pequena. Mas aqui na região, lá em 30 de abril do ano passado, eu escolhi 4 mapas na região da 4ª Coordenadoria, a gente tem Santa Maria e Santiago, junto com Jaguari, pela proximidade, mas aqui os municípios mais populosos da região. Tá? Depois, ó, a partir de Santa Maria que vai crescendo o número de casos, e a gente tem antes, então, maio, né, começa em abril, maio, final de junho de 2020, e agora, pulando, né, a gente tem em setembro de 2020, meados de setembro de 2020, ó, a gente já tem todos os municípios com algum caso, tá? Todos os municípios da região. Então, entre abril e setembro, a gente tem a dispersão espacial aqui na região e alcance de todos os municípios. Por isso o crescimento, essa explicação aqui mais detalhada, assim como nos mapas, mostra as pessoas foram se contaminando, o número de casos vai aumentando e a dispersão espacial dos municípios mais densamente povoados e os polos regionais para as regiões próximas a eles. Aqui a gente tem a situação hoje, ou quer dizer, essa semana, né? Atualização do número de casos confirmados e na região de Santa Maria, tá? Na 4ª Coordenadoria. Aqui são dados de uma tabela, né? Mas aqui é um pouco para ajudar a comparar. A gente tem a população desses locais, o número de casos e os casos por 100 mil habitantes. Então, falando das grandes regiões aqui. Então, a região norte, a gente teve 10 mil casos para cada 100 mil habitantes. A nordeste, 8 mil. A centro-oeste, 14 mil. A sul, 14. E a sudeste, 9 mil casos. E o Brasil todo, 10 mil casos para cada 100 mil habitantes. Bem, para ter uma ideia de comparativa, né, de onde teve mais caso, onde... Claro que aqui a gente vai ver, se a gente olha por estado, a variação é enorme, né? A gente tem, por estado aqui, grande amplitude entre o número de casos e a população, olhando os casos por 100 mil habitantes, tá? 100 mil habitantes. Bem, por último, para falar sobre... Eu queria falar do que fez regredir a pandemia. Aqui está o percentual da população residente
no estado do Rio Grande do Sul e a cobertura vacinal com 2 doses, tá? Então, com pelo menos uma dose na curva mais clara, aqui mais alta, e agora o esquema vacinal completo, né, segundo a partir das primeiras doses dadas no início de 2021, lá em janeiro, até agora. E a gente, comparando a curva de óbitos, vê que quando a gente passa de 25%, a gente passa de 20% da população, né, que aí é no mês de junho, a gente realmente tem uma queda importante dos óbitos no estado do Rio Grande do Sul, né? Tem um pico em março, um grande número em abril, e aí vai caindo até agora, outubro, com um menor número de óbitos por mês em toda a série histórica. Tá? Já tendo toda a dispersão espacial ocorrida. Né? Então, já tem caso em todos os estados do país, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas a única medida que consegue controlar isso foi a vacinação. E a gente só consegue um crescimento de vacinação assim tão grande, porque a gente, no Brasil, tem um Sistema Único de Saúde que está acostumado a fazer campanhas de vacinação e que está acostumado a fazer esse tipo de ação com mutirões de vacinação, com grande campanha, com unidades, com muitos vacinadores. Outros países do mundo não conseguiram fazer isso, né, na mesma velocidade. O que nos impediu de fazer isso antes? A falta de vacinas. Por quê? Porque teve os seus problemas, que quem é o responsável por distribuir as vacinas no país sempre foi o Ministério da Saúde. Os responsáveis por executar a vacinação são os municípios e, em alguma medida, o Estado, né? Mas principalmente os municípios. É isso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, tentar voltar para os dados e, Gabriel, eu não sei se eu falei, eu tentei resumir isso tudo, né, apresentar um painel disso, dos dados. E falar, para encerrar, eu queria falar um pouco do que a gente fez aqui em Santa Maria e alguns problemas que a gente teve que estão relatados, inclusive no Brasil todo. Santa Maria tem um problema anterior, que é ter uma cobertura inadequada, muito baixa, de atenção primária. Tá? Para alguns dados está na média da cobertura de municípios desse tamanho, acima de 200 mil habitantes. Mas o problema é que tem uma distribuição e um acesso que é muito ruim. E conta com coberturas, como cobertura, alguns serviços que ainda estão muito capengas e com uma organização do acesso a um território muito difícil. Por conta disso, o município acabou, no caso do coronavírus, organizando um serviço de referência para atendimento e um centro de vigilância e coleta de exames. Por quê? A gente tinha quase 30% da população, tem ainda, na verdade, quase 30% da população, sem nenhuma referência de atenção primária, nem referência de serviços privados para fazer os seus exames. E aí se criou um centro de referência para isso. E também se criou esse centro para fazer a vigilância dos casos e o segmento deles ao longo do tempo. Mas isso não foi o ideal. O ideal foi o que foi feito em outros municípios, até do mesmo porte, alguns mais, que tinham uma organização maior de serviços e oferta, que não precisaram criar esse centro de vigilância e nem centralizar a coleta de exames como nós fizemos aqui. Já desde o início organizaram os seus cuidados a partir da atenção primária. Isso é o ideal. Quem conseguiu fazer isso melhor, a partir da atenção primária, com o apoio da vigilância, teve resultados melhores. Tá? Mas, se o município não tivesse assumido isso de criar um centro, a gente teria tido muito mais problema.
né? Apesar das dificuldades todas que a gente teve aqui, né? Por exemplo, uma campanha forte pró uso de drogas desnecessárias, né, e contraindicadas para o tratamento da doença, uma rede hospitalar privada que uma rede privada que não prevê cuidados de proteção, um movimento de retorno que não era compatível com o momento da pandemia, né? Aqui a gente tem um aumento de casos que é incompatível com o momento do fechamento do comércio, por pressão, né, por indicação técnica até, que foi anacrônica, né? Então a gente tem uma indicação de alguns técnicos de fazer fechamento, de fazer redução de circulação de pessoas, antes de ter primeiros casos de internação, antes de ter primeiros óbitos, meses antes. E quando a população já está cansada de ficar, a gente tem uma pressão para retornar e logo em seguida começa a ter aumento de casos e isso vai no exponencial. Né? Vai no exponencial não chega a ser um crescimento exponencial, mas num grande crescimento. Né? Alguns lugares esperaram mais tempo, esperaram ter casos internados em um número maior, esperaram ter ocupação de leitos em número maior para aí tomar essas medidas. E aí tiveram mais fôlego para trancar. Bem, a gente tem várias coisas, né, que isso acontece. E tem um estudo também interessante que é sobre o comportamento da população, um estudo que mostrou que as pessoas que seguiram mais o governo federal e votar, que eram eleitoras, os municípios, melhor dizendo, os municípios em que tiveram eleição, em que o governo atual, que negou a pandemia, que foi contra a vacinação e que propôs tratamento inútil e prejudicial às pessoas para dar uma falsa segurança, esses municípios tiveram, então, o maior número de casos. Independente do tipo de governo municipal, independente das medidas que o governo dos municípios ou dos estados fazer. O fato das pessoas seguirem político-ideologicamente ou seguirem o governo federal, o presidente atual, aumentou a chance de todo mundo, independente de quem votou, ter mais doença, ter mais internação e ter mais óbitos. Por quê? Porque a aglomeração e o controle de distanciamento, o uso de máscara e a aceitação de vacina é uma medida coletiva. É muito difícil a gente controlar isso na população, principalmente quando muitas pessoas precisam trabalhar para viver. E o auxílio emergencial não foi suficiente, e tanto em valor quanto em tempo, para manter essas pessoas fora de casa, né? Quer dizer, manter as pessoas em casa e não fora de casa para precisar se sustentar, sobreviver. Bem, eu falei muito rapidamente isso. Olha, podia falar mais algumas horas sobre essa questão, mas eu acho que a gente podia fazer um debate ou organizar algumas perguntas, né, Bento? Perfeito, professor. Principalmente que é a sua área de atuação, né? É o que o senhor vem feito durante a pandemia. Nós temos algumas pessoas aqui e algumas no YouTube. Eu não sei se vocês têm dúvidas, sugestões, alguma questão que não ficou bem resolvida. Eu tô com um pouco de dificuldade com o YouTube aqui, que minha internet tá meio lenta. Temos alguma coisa?
Para mim, o silêncio é um não, né? Andresa. Qual foi, pergunta direto ao professor, qual foi a maior dificuldade encontrada durante toda a pandemia, assim, em período de atuação, durante esse processo, assim? Essa segunda vez foi sem querer. Eu estava tava mutado. Então, olha, a grande dificuldade foi, a maior dificuldade que a gente teve foi um posicionamento negacionista, né? Essa foi a maior dificuldade, e está sendo ainda, né? A pressão, uma coisa é a pressão que a gente sofreu de algumas pessoas, porque elas não tinham, não tinham condições de permanecer isoladas, né? Porque precisavam sobreviver. Mas o que mais atrapalhou mesmo foi posicionamento, inclusive de técnicos, inclusive de professores universitários, pró-atendimento, pró-uso do tratamento precoce, né? E se posicionando, em alguns casos, dando menos importância, não contra, mas com menos importância à vacinação. E mais alguns grupos de pessoas contra a vacinação, né? Agora, isso tem sido um maior problema. Esse posicionamento negacionista mesmo, negacionista da ciência, né, que não viu... E a gente olhando os dados mostra isso, né, que quando teve pressão para voltar à atividade, quando as pessoas começaram a se aglomerar e fazendo festas clandestinas, as pessoas recusando-se a usar máscara, recusando-se a organizar seus ambientes para ficar isolada ou num local ventilado, essas pressões foram as mais difíceis de lidar. Isso foi o mais complicado, né? Foi muito difícil ver acontecer o descuido em alguns lugares. A gente teve, por exemplo, surtos em instituições de longa permanência de idosos, né? E a gente via a diferença entre as instituições em que tinha mais responsabilidade e as que tinham menos cuidado. Então, tanto que a instituição de longa permanência de idosos que mais tem idosos não foi a que mais teve casos, porque foi a mais cuidadosa, entende? A instituição, é como pensar, bem, teve uma instituição que tinha 20 idosos e teve um óbito, e uma instituição com 200 teve um óbito, né? Então, a diferença é 10 vezes. Então, como é que a de 200 conseguiu cuidar bem, conseguiu... Porque tinha responsabilidade, né? E a outra não teve a mesma responsabilidade. E tinha um desconhecimento. O fato da pressão dos empresários por retornar e apoiar o tratamento precoce como um equívoco enorme, um absurdo isso, né? E apoiados por técnicos foi o mais difícil durante toda a pandemia. O mais difícil de tudo foi isso. Claro, teve outras coisas que complicaram a estrutura, alguma dificuldade de conversa com a atenção primária por parte da vigilância, e aí isso não é a vigilância só, a atenção primária também e tal. Mas isso não foi o mais importante, né? O mais difícil foi isso. Resistir no meio de uma pandemia com um monte de gente morrendo, com uma taxa de letalidade, de mortalidade crescente, né? Como foi no pico lá nos meses de março e abril, que a gente teve 150 óbitos, né? Num mês, morriam, e no Brasil passava milhares de óbitos por dia, UTIs lotadas, hospitais lotados, e as pessoas brigando com a vigilância, com o SUS,
e dizendo que é uma bobagem, dizendo que tinha que tratar com cloroquina, ivermectina e sei lá. Temos comentários aqui. Da Ana Paula Zago. Com essa falta de apoio que o SUS vem enfrentando, teria alguma probabilidade de correr risco de ser extinto ou limitado? E o José Eduardo comentou: que ponto referente à vacinação e número de casos que essa nova doença passe a não ser mais um problema como é hoje? Professora Eliane chegou. Boa tarde, professora. Eu falei mais ou menos a encomenda, não sei se estava assistindo, falei uns 40 e poucos minutos, e aí a gente abriu para a conversa aqui. Não sei se, antes de eu responder, gostarias de falar, eu acho que seria, ou a gente responde junto, porque essa pergunta aqui é uma pergunta que eu queria compartilhar a resposta contigo, com a professora Liane, né? Qual é a minha posição? E aí, eu acho que, olha, o SUS sempre foi atacado, né? Sempre teve problema, menos atacado, menos questionado, mais questionado pelo conjunto dos governos. Alguns governos tiveram, os governos mais progressistas tiveram apoio melhor, aumentou o financiamento, teve programas, a gente teve algumas coisas melhores, mas a gente tinha dentro dos governos seus críticos, né? Os apoiadores tinham os críticos do SUS e foi um problema. Mas se resistiu e se teve um fôlego durante um tempo. O que começou a destruir, uma destruição mesmo do SUS foi o teto de gastos, né? Porque era aquilo, não tem dinheiro, e aí não tem dinheiro federal, os municípios também, a gente tem uma crise. Bem, o que eu vejo agora é que, com a pandemia, o SUS foi valorizado de novo, muito valorizado, né? Tem pessoas que nem conheciam e que falam pró-SUS. Isso é muito importante. Quando uma sociedade defende o seu sistema de saúde e entende ele como importante, ele fica mais forte, porque aí ela faz uma política pró-sistema único de saúde. Hoje é muito difícil alguém dizer tem que acabar com o SUS, né? Tem que acabar com o SUS é ruim. As pessoas dizem a gente teria que dar um choque de gestão, a gente tem que melhorar, a gente tem que trazer os parceiros da iniciativa privada, né? E isso é um jeito de acabar com o SUS também, mas é diferente, tá? É um jeito mais menos direto, né? Mas também tem uma discussão que é para a iniciativa privada no país, assim como para a iniciativa privada, aqui em Santa Maria dá para ver isso, é muito importante manter o SUS, porque é ele que dá a garantia para os planos conseguirem ter mais lucro. A gente vê isso o tempo todo, principalmente com aqueles planos que são parciais, só ambulatoriais, né? Em que aí faz o exame, faz a consulta, mas na hora que tem que fazer a cirurgia vai para o SUS. Aí faz o exame, faz a consulta interna até, mas na hora de ir para a UTI, vai para o SUS. Na hora de fazer quimioterapia, é no SUS. Na hora de fazer transplante, é no SUS, né? Ou na hora de fazer o tratamento, a UTI tem dias contados, né? Assim, tem um contador de dias. Passou de tantos dias, aí tem que dar um jeito de entrar no SUS porque ficou caro demais e o plano não vai cobrir, né? Ou vai dar prejuízo o pagamento que o plano vai dar. Então, essa coisa é o maior perigo hoje. Esse é o maior perigo. E a ideia de prestadores privados entrarem no SUS e tirarem o público, privatizar a execução dos serviços. Mas vão dizer, tem países do mundo que os serviços são privados para atender os seus, como o Canadá. O Canadá é um sistema universal muito legal, só que tem uma grande diferença. Primeiro, ninguém da iniciativa privada com fins lucrativos atende no Sistema Nacional de Saúde canadense. Ele não paga, as grandes instituições, principalmente as hospitalares, são todas sem fins lucrativos. E segundo, que é muito importante, não tem dupla porta de entrada. É só SUS ou é só privado. Como lá
é só SUS, é só sistema público, né? O SUS canadense, vamos dizer assim, é só sistema público ou é só privado. Não tem essa dupla militância. Trabalha no sistema público, trabalha no sistema público. Trabalha no privado, trabalha só no privado. Não tem esse jeitinho de um lugar para outro, entende? Na Inglaterra também é só sistema público. Então tem outros países do mundo que tem. E eu penso que olhando isso, viram a resposta dos sistemas públicos na pandemia foi muito boa, muito melhor do que quem não tem sistema público. Né? Ver os Estados Unidos, ver outros países que ao longo do... Bem, os Estados Unidos é o único país rico, né, no mundo, o único que é membro da OCDE que não tem sistema nacional de saúde. Todos os outros têm. Então comparar assim é difícil, mas e aí ele fica o único exemplo, o único paira, né, aí na conjuntura. Bem, Liane, passar a bola para ti, e depois a gente segue para a segunda pergunta, que é mais... Antes da Liane falar, eu quero dizer que eu tô com a minha conexão meio instável, então, principalmente com o YouTube, talvez tenha algum problema, mas eu tô aqui de olho. Temos duas questões no YouTube ainda. Primeira, as duas são do Jonas. Ele quer saber primeiro onde a senhora estava, prof. E a segunda é, sendo a SARS-CoV-2 uma nova doença infecto-contagiosa, quais são os maiores desafios que a vigilância encontrará no combate a essa doença? Vamos seguir na pergunta da Ana Paula para a professora Liane ajudar, e eu respondo as outras duas junto com a Liane também, a segunda, essa terceira aí. Tá bem. Chegou do YouTube. Bom, pessoal, boa tarde. Então já virou nossa marca, assim, boa tarde a todas, todos, todas. Eu estou em Palmeira das Missões e eu quero começar dizendo que estou em um lugar que vocês irão conhecer e que alguns de vocês ou muitos virão trabalhar. Então, eu estive em um seminário sobre um hospital público regional que está sendo construído, está sendo finalizado e agora está sendo equipado. Então, reuniram vereadores, prefeitos, associações de municípios, secretários municipais de saúde, coordenadores regionais, conselhos municipais, para discutir o que vamos fazer agora, né, na iminência de, agora eu já vou usar o meu linguajar aqui, né, na iminência de um novo e robusto ponto nessa rede de atenção, que é um hospital chamado HPR, Hospital Público Regional. Tem uma marca, né, depois do logo, que é 100% SUS e em rede. Então, quero contar isso para ir respondendo a Ana Paula, queria responder a Ana Paula com um pouco do que eu vivi agora, às 5 da tarde. Das 5, nesse final do seminário, o debate foi esse. Foi esse debate que o professor Lobato está colocando. Alguém, né, levanta e diz, olha, mas agora o hospital está construído, são 140 leitos, sendo que são 40 leitos de UTI. Está construído. Esse dinheiro é público, tá? Público, orçamento público da União, orçamento público dos estados, orçamento do município de Palmeira das Missões. Mas agora, vejam só, é muito difícil manter um hospital. O hospital é algo muito caro. Por que é que vocês estão insistindo em ser 100% SUS? Não seria melhor que os planos pudessem ajudar e colocar uma parte do hospital para que os planos pudessem ir para o privado, porque ele ajuda a sustentar o hospital? Eu não quero, eu já estou polemizando, né? Mas eu não quero seguir discutindo isso com vocês. Eu quero que vocês se preparem para dar essa resposta. Então, alguns pontos da resposta são esses. Um vereador médico, né, levanta essa questão e, na sequência, ele diz, mas eu sou
médico formado por instituição pública. E eu quero dizer que eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Então, há 10 anos atrás, quando pensamos a proposta desse hospital, que é SUS, o professor Lobato estava no governo estadual nessa época, nós desenhamos um hospital para um vazio assistencial. Então, um hospital com 240 leitos reconfigura a rede de atenção à saúde em uma região. E seria público para ser muito bem regulado. Embora a situação brasileira, o pessoal do SUS em tempos de pandemia, deem uma lida na legislação do SUS, artigos 196, 97, 8, 9 e 200. O que está em discussão é se esse hospital é estatal e não poderá ser estatal, por um problema da lei de responsabilidade fiscal que impede concursos. Nós estamos aqui, gente, falando como será a vida profissional de vocês. Então, não vai ter concurso. Que alternativas tem? As fundações, né? Outras. Então, hoje, a conversa aqui com os prefeitos foi: vamos assumir o compromisso de não precarizar o trabalho em saúde, não precarizar mais o trabalho em saúde. Aí eu me senti assim, advogando na causa de vocês, né? Dizendo, não é possível que a gente forme tanta gente competente, tanta gente para este espaço, para este mercado, não é um mercado, para esse espaço de atuação importante, e que as pessoas sofram processos de pejotização, né? Que é criar um CNPJ para vender serviços temporários para hospital, para prefeitura. Então, respondendo a Ana Paula, assim, usando um pouco mais de tempo, dizer que há uma possibilidade de não conseguir estagnar o avanço da privatização no SUS. Não sei se eu me fiz entender. Há um processo de privatização, né? Lá na Constituição a gente disse, o SUS é de acesso universal, né? Mas a seguir a gente disse não, né? Nós, brasileiros, inscrevemos na Constituição que o SUS é livre iniciativa privada, que a saúde no Brasil é livre iniciativa privada. E a geração nossa, eu sou bem mais antiga aqui, a minha geração, a geração do professor Lobato, a geração do Bento e de vocês que estão chegando, temos que lidar com essa contradição. O resultado dela é essa possibilidade que está acontecendo aqui em Palmeira, de que o recurso público constrói, equipa, e na hora de pôr para funcionar, destaca uma parte, e vou seguir esse raciocínio, destaca uma parte para atender 15% da população, que é quem tem plano privado. E deixa outra parte para atender os outros 85% da população. Eu não gosto da expressão SUS dependente. Todos nós dependemos do SUS. Mas há pessoas que dependem do SUS para todo o seu cardápio, para tudo. E alguns de nós destacam algumas consultas médicas, alguns exames, e pagam um plano para ter acesso a isso e para algum tipo de internação. Bom, eu também orientei aqui uma orientanda de mestrado, e ela fez um levantamento da região. Depois, professor Marcos, eu vou pedir ajuda para atualizar esses dados. Mas é o seguinte, quanto mais custo, mais participação do público. Quanto mais custo, mais SUS. Então, quando olhamos para a região, assim, atendimento ambulatorial de alta complexidade, percentual desse atendimento, 80% é custo público, é custo do SUS, ou seja, é 93%. De cara, a gente já sabe que quem tem plano privado, que é 15%, também usa a alta complexidade do SUS ambulatorial. Daí, Ana Paula, é falta de apoio, acho que tem risco de mudar muito, de descaracterizar muito, mas também
há um cenário novo. O cenário novo com a pandemia, ainda é mais importante ter sistema de acesso universal. Então, acho que seria uma irresponsabilidade alguém dizer que não precisa sistema de acesso universal. E, por último, dizer que gasto catastrófico quebra a economia de uma cidade. Isso sim quebra a economia. Então, eu estou aqui com... O pessoal está pedindo a chave. Eu só vou terminar essa frase, tá? Nós estamos falando que fechar o comércio um dia, fazer lockdown, a universidade chegar um pouco mais tarde, começar as aulas um pouco mais tarde, não ter compra o tempo todo, que isso quebra a economia. Eu acho que nós precisamos pensar que quebra a economia um gasto catastrófico. Quer dizer, o sujeito, a família, não ter condição de bancar e vender casa, perder emprego, tirar o filho da faculdade para pagar custo assistencial. Então, acho que falei da importância do SUS como um sistema de acesso universal e a importância de defendê-lo nesta condição. Eu vou só resolver o problema da chave aqui e já retorno. Por favor, continua, professor Lobato. Eu queria pegar um gancho e falar duas coisas, mas eu talvez volte a falar isso quando a professora Liane retornar. Mas eu queria lembrar de um outro exemplo que a gente teve que está funcionando e que fez diferença, que abriu durante a pandemia, com pressão para abrir, porque deveria ter aberto antes, que é o Hospital Regional de Santa Maria, que é um hospital que foi projetado para ser um hospital público, 100% SUS. Teve uma discussão lá na época quando era o ministro, aquele que foi o intermediário, o deputado que foi intermediário, indiciado, assim, como é que a gente diz, né? Foi indicado como sendo possivelmente, para não ser processado, né? Possivelmente o intermediário da compra da vacina indiana por aquela empresa que era duvidosa e que agora no relatório da CPI da pandemia disseram que ele era uma espécie de gerente de atravessamento, seria assim, eu esqueci, ele foi ministro da Saúde, é deputado federal, não lembro o nome dele agora, e ele teve aqui um dia disse, não, esse hospital tem que ser 80% SUS, 20% privado. E aí foi um problema, porque o hospital foi construído como Palmeira, demorou, teve muita discussão e tal. E teve um estudo feito por uma instituição hospitalar privada que disse, não tem condições. Aqui nessa região, não tem como ser 80% SUS. Ele vai ficar muito caro manter 80% SUS e 20% privado. Não tem necessidade e tal. É melhor ser 100% SUS e orçamentado, tá? Para começar. Porque o financiamento é melhor, no final, a gente pode orçamentar e tal, e tal, e tal. E a segunda coisa aí quem abriu a instituição? Quem abriu o hospital? Foi uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, privada, portanto, mas, né, que é o Instituto de Cardiologia. Tá? Lá em Palmeira, a coisa é muito diferente por outras razões, mas lá, a discussão que a gente participou, e faz uma década isso mesmo, em 2021 faz uma década que foi o ano que eu comecei, o primeiro ano em que eu fui diretor da assistência hospitalar do estado do Rio Grande do Sul, foi de 2011 a 2014, né? E há uma década a gente discutia isso, né? De o que fazer, então. Lá, como aqui, tem essa situação. E aqui se resolveu parcialmente. É um hospital 100% SUS e não vai ter área privada, até pela pressão de um grande hospital privado da cidade de Santa Maria, que não quer perder clientes, né? Ele tem clientes, não tem pacientes, né? Porque visa lucro, ou pelo menos dá lucro para os seus associados, né? Não a mantenedora, porque ela é filantrópica, mas aí tem várias formas de garantir a lucratividade para quem controla de verdade ela. E aí,
E aí tem essa briga. Agora, lá em Palmeira, o hospital que existe, tem um hospital em Palmeira. Já tem um filantrópico lá. Então, qual é a proposta que a gente fazia? Não, para aí. O filantrópico fica com o privado e atende alguma coisa SUS para se manter filantrópico, tudo bem, né? Por causa que a lei é assim. E vai ter um hospital SUS, 100% SUS. Se o médico quiser atender paciente privado, se um outro profissional, vai para o filantrópico, pronto. A gente segmenta essa história toda para... Por que se falou isso? Por que se falou isso? Porque a gente sabe que tem pressão e tem briga, né? Para isso. Naquela época já tinha. Agora, o que está acontecendo? Os planos privados estão se quebrando. E aí eles precisam do quê? Eles precisam que, para ganhar muito dinheiro, quem opera esse processo, aí infelizmente tem alguns médicos que estão aí no jogo, precisa de um apoio público para ganhar dinheiro para si, na prestação do seu serviço, com o apoio público, porque aí tu consegues. Mas agora, se for... Essa é a briga que aconteceu em outros lugares, tá? Mesmo tendo essa divisão aí, né, possível. Mas, Liane, eu falei essas coisas, eu acho que a gente podia a gente retomar um pouquinho daqui a pouco, só responder rapidamente as duas outras perguntas que ficaram para trás. Pode ser? Tá, então tem uma pergunta que é sobre a pandemia, né? Que não é sobre... que tem a ver, mas aí eu já tenho uma ideia de colar de novo nessa discussão, tá? Bem, quanto à questão da vacinação, que aí o José Eduardo Ferreira pergunta aqui, ó, que ponto referente à vacinação e número de casos que essa nova doença passe a não ser mais um problema como é hoje? Bem, quanto mais transmissível e quanto mais difícil de alcançar uma meta, quanto mais transmissível um vírus, maior a cobertura vacinal ele tem que ter, tá? Mas basicamente, a gente está vendo que quando a gente passar de 80% de pessoas vacinadas, a coisa já vai ficar muito melhor, como aconteceu em outros países, está acontecendo na Europa, a pessoa plenamente vacinada, tá? O ideal é mais de 95% hoje em dia. Sim, se fosse dizer meta de vacinação para a população, mais de 90%, tá? Meta de vacinação é isso. Só que tem um problema. É meta de vacinação homogênea. Quer dizer, não adianta eu ter esses 5%, todo mundo concentrado num bairro, tá? Eu tenho que ter uma pessoa cercada por muitas pessoas vacinadas, né? Então, é mais ou menos 5%, uma a cada 20, né? Então, tem que ter a homogeneidade para proteger é uma pessoa cercada por outras 19 vacinadas, para o vírus não ser transmitido, tá? É assim. Então, quando isso a gente chegar nisso, vai resolver a pandemia, mas não vai resolver a doença, porque a gente vai ficar, assim como ficou com o H1N1, com o vírus circulando por aí e matando gente, infelizmente. Morrem pessoas ainda até hoje por H1N1, muito menos, são pessoas mais frágeis, né? Tem várias coisas, tá? Bem, qual a opinião sobre flexibilização de algumas coisas atualmente por festas, aglomerações, sendo que nem todos estão vacinados? Bem, a minha opinião depende do local. Quer dizer, se for para fazer algum evento que for bem arejado, ao ar livre, tudo bem. Eu sou a favor de passaporte sanitário, tá? Isso tem funcionado. Então, eu sou a favor que locais que garantam que só pessoas vacinadas fiquem, que a gente flexibilize mais ainda, tá? Flexibilize mais ainda. E para retornar o normal, aí é chegar acima de 80% para começar, mas o ideal seria acima de 90% de população plenamente vacinada, tá? Plenamente vacinada. Não adianta com uma dose só, infelizmente, não dá conta. E isso a gente deve conseguir, por exemplo, agora, no final desse ano, se tudo continuar nesse mesmo ritmo, se nada atrasar, a gente está recebendo vacina suficiente no município e, ao que parece, em todo o país, suficiente para chegar nessa meta de 90% duplamente vacinado, ou com um esquema vacinal completo, tá? Incluindo terceira dose para algumas pessoas,
tá? Porque o problema agora não está sendo o acesso, agora é o tempo para fazer as duas doses de vacina e ter o esquema vacinal completo. Quer dizer, a gente já chegou a pessoas com mais de 14 anos, com menos de 18, entre 18 e 14, por exemplo. Essas pessoas estão sendo vacinadas agora. Elas só terão um esquema vacinal completo no final do ano. Mas a gente, como aí, falando de o coronavírus como problema, ele vai seguir sendo um problema por outra razão. E aí vai precisar muito do SUS. É uma razão que a gente ainda não dimensionou, que é o que chamam de síndrome pós-Covid. A gente sabe que essa é uma doença que deixa sequelas. Algumas sequelas são perceptíveis só muito mais tempo depois. E a gente tem não só 600 mil, mais de 600 mil óbitos por Covid. Os outros não estão. A gente tem 600 mil óbitos e mais um número incontável de milhões de pessoas que podem ter sequelas e ter problemas crônicos de saúde no futuro, né? Aqui em Santa Maria, que eu tenho os dados de memória, né? A gente tem mais de 44 mil pessoas que foram diagnosticadas, confirmadas como coronavírus. 826 pessoas morreram. Mas a gente então tem 43 mil e tantos que podem ter alguma doença ou podem ter alguma sequela após, né? E a gente não sabe quando isso vai acontecer e como está acontecendo pós-Covid. Mais leve, mais grave, a gente não sabe ainda. É muito pouco tempo. A médio prazo, a gente já sabe que tem, mas a longo prazo, médio prazo eu falo um ano, né? Nem é muito longo, médio prazo, eu acho que eu estou sendo otimista até. É curto prazo, na verdade, alguns meses e tal, até porque o pico mesmo de casos, como eu mostrei para vocês, foi esse ano. A gente não tem um ano de muitos casos. No ano passado, a gente teve menos 50% todo o ano passado do que teve esse ano, né? Então, e isso a gente precisa de um SUS estruturado, porque a gente vai misturar uma carga de doenças crônicas, crônicas e com uma carga de doenças agudas que podem se cronificar como sequela. A gente está sobrepondo, como se a gente tivesse múltiplos problemas sempre. É o que a gente chama, tecnicamente, de sindemia, ou seja, uma epidemia que tem sinergia negativa, né? Negativa na vida das pessoas, tá? Então, já tentando responder as duas coisas, né? O coronavírus, a pandemia a gente resolve esse ano. Eu estou muito otimista com isso, mesmo com os negacionistas e os antivacina, tá? Porque eles são menos de 10% da população, pelo menos aqui em Santa Maria. E com esses incentivos todos e tal, algumas pessoas já estão sendo, né? Então a gente deve chegar lá. Claro que o problema é que negacionistas são amigos entre si, né? Então eles vão fazer bolos de pessoas que estão... E a gente pode ter casos de ocupar leito e tal com os não vacinados. Isso pode acontecer, e acontece em alguns lugares. Tem alguns dados dos Estados Unidos que o CDC tem divulgado que o grande aumento do número de internações agora é de não vacinados, tá? Porque eles bateram num teto, eles não conseguem passar de 60% da população vacinada, tá? E isso é heterogêneo, não é homogêneo. Tem estados que têm mais de 70% de vacinados e tem estados que têm menos de 30% de vacinados. Nos Estados Unidos, né? Falando dos dados assim para a gente comparar. A Europa é mais uniforme, o negacionismo de vacina, o movimento antivacina lá é muito mais fraco, né? Muito mais fraco. E aí a gente tem que levar em conta essas coisas aí. E para o futuro do SUS, futuro do SUS nesse sentido, para o cuidado ele vai ser essencial para cuidar dessas pessoas. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se ele vai ter uma exigência. E pior ainda, aí o futuro do SUS é um futuro para ele funcionar bem, ele não, para ele garantir a vida das pessoas e não acontecer o que aconteceu com o Brasil, ele tem que se fortalecer porque nós teremos outras pandemias no futuro. Tá. Liane. Eu proponho que a gente vá encaminhando o encerramento, né?
Eu vou fazer rápidos comentários. Eu olhei aqui a transmissão no YouTube. Vocês depois, não sei se é uma brincadeira do grupo, é bom a gente não brincar com isso. Se não é, precisamos ficar mais atentos. Tem um perfil identificado como Jair Messias Bolsonaro e um como Flávio Bolsonaro. Disseram algumas coisas, apagaram, até salvei aqui algumas coisas, mas eu acho que tudo bem, né? Não, imagino que não sejam essas pessoas na nossa live, né? Mas então é brincadeira, se for do grupo aqui, é bom que a gente não faça esse tipo de brincadeira. E daí também, se não for do grupo, todo cuidado, gente, com o nosso link, por isso ele vai na hora, né? Bom, essa é uma questão. A segunda, especialmente para o primeiro semestre do curso de medicina, mas também para os outros, de outros semestres e de outros cursos. Normalmente os professores apresentam nas aulas práticas, né? Anatomia, uma peça anatômica, o laboratório, né? Eu, desde jovem, assim, desde a universidade, me incomodava muito com professores que não tinham experiência naquilo que estavam falando. Então, acho que eu trago um pouco essa característica para a disciplina, e o nosso laboratório é esse. O nosso laboratório é a rede de atenção do SUS, que nós conseguimos trazer com problemas e tal para o espaço virtual. Então, pedir ajuda para o professor Lobato, dizer para ele, vamos antecipar e fazer neste dia, porque já temos a notícia de que vai desativar o centro. Ao mesmo tempo, eu estou aqui numa região negociando os temas que eu ensino para vocês. Nós gostamos de trabalhar desse jeito. Gera alguma confusão, mas é a maneira que nós temos de estarmos atualizados, estarmos no nosso laboratório, né? Eu, sendo dedicação exclusiva, acho que também é função do professor, da professora, né? Estar onde o povo está, né? Estar lá na decisão, participar de um evento, né? Bom, sobre evento, aí a última notícia. Vocês vão ver pela primeira vez registros da minha participação em eventos com pessoas do meu lado. Palmeira das Missões fez um evento, chamou pessoas da região, exigiu máscara e diminuiu o número de pessoas que acessaram o local. Mas eu acho que dá para ter mais cuidado. A professora Priscila, da farmácia, o professor Lobato, tem insistido que está mais importante o uso da máscara. A coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento é usar uma boa máscara. Eu pensei muito nisso. Eu estava com o Bevenhu, que vai dar uma aula para vocês, que é médico, que é doutor em epidemiologia, e ele disse, eu também estou apostando na máscara. E nós, pela primeira vez, sentamos lado a lado e conversamos, assim como fazíamos antigamente. Então, esse retorno... Eu estou aqui, abri o WhatsApp aqui para ver o endereço, e eu vi que também já saiu um fluxo para retorno. O fluxo não é para o retorno de vocês, mas é um fluxo para aprovação do retorno dentro da universidade. Então, os cursos vão começar a apresentar as propostas de retorno que passam pelo COI antes de autorizar a matrícula. Então, eu acho que nós voltamos para Santa Maria e para o campus Camobi e para a sala de aula depois de fevereiro. Vamos suportar, assim, encerrar esse semestre dessa maneira. A vigilância em saúde, né, mas mais a vigilância sanitária, não dá conta da falta de educação, né, ou do negacionismo, como vocês queiram. Eu fiz uma pesquisa participativa, informal,
quando começamos a falar no retorno, e eu coloquei uma boa máscara, coloquei um álcool em gel na bolsa e passei nas ruas de uma avenida importante de Santa Maria. Passei em uma avenida importante e entrei nas lojas, como se fosse comprar coisas. E nós não temos uma conduta protetora. Nós temos uma conduta que não faz barreira para a transmissão do vírus, seja por problema de ventilação e seja pelo mau uso da máscara. Pelo menos essas duas questões que estão na nossa governabilidade. Isso é o pior, né? A máscara está na nossa governabilidade. Eu comprei R$5 uma máscara boa, comprada em balcão. Então, não é possível que a gente fale que salvar vidas é abrir o comércio. É abrir o comércio com as pessoas com a boa máscara, por exemplo. Bom, lá no YouTube alguém falou, vamos ter certificado extra porque vai estourar a carga horária. A gente vai pôr o pé no freio, tá? Então, tem aula na sexta-feira para o SUS em tempos de pandemia, e tem aula na terça-feira já para a saúde coletiva 1, mas nós vamos ir tomando mais cuidado em relação ao tempo das atividades. Saúde coletiva 1 contou 1 hora e fez uma atividade de 2 horas. Então, eu vou considerar, nós vamos computar essas horas, tá? Então, por favor, se sentirem uma sobrecarga e uma atividade maior, nós temos algumas lacunas no nosso horário que essas aulas entrarão aí. Está bem? Orientação, então, da professora, agradecendo o professor Lobato, agradecendo pela aula e agradecendo por bancar neste tempo, esse espaço do SUS, que é tão importante, e fazer essa conexão da universidade com o serviço. E convido vocês para... Vamos encerrar a aula, que aí eu tenho mais 100 e poucos quilômetros de estrada até chegar numa casa. Pode ser? Eu vou olhar aqui no YouTube se tem alguma questão. Foi legal, obrigada. Enquanto isso, eu queria agradecer, vocês foram muito gentis, assim, aqui, as perguntas foram muito legais, deram a oportunidade de a gente abordar temas super interessantes, e dizer que, bem, além de professor da universidade, né, eu sou médico epidemiologista do município de Santa Maria, sou responsável, na verdade, eu não sou sozinho responsável, sou parte da equipe do Centro de Vigilância do Covid, e que tem dezenas de estudantes da universidade passando por lá. A gente tem dezenas, literalmente, a gente tem 11 bolsistas de extensão, 4 estudantes do internato de medicina em saúde coletiva e mais 5 residentes da residência multiprofissional, né, lá. Então, temos mais estudantes e tanto de graduação como pós-graduação, do que profissionais atuando lá no centro, o que nos deu uma oportunidade muito boa de formar pessoas e tal, e aí pode ter, um convite, inclusive, para provocar isso, que dá para fazer formação em serviço também em vigilância epidemiológica, né? Que é SUS, sempre foi SUS, sempre vai ser 100% SUS, eu espero, né? E a gente tem um caminho ainda a percorrer, não parou agora, não é porque a pandemia acaba que a gente não deixa de ter um trabalho, e agora a vigilância, inclusive, ganhou uma perspectiva interessante de reconhecimento, né? Então tá, muito obrigado.